Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 99. Julieta tenta tranquilizar Liliana e fazê-la compreender que não é Bárbara. Julieta diz que fará com que Liliana se cure. Nesse instante, Liliana engatinha até o fundo da sala, feito um animalzinho assustado. Bárbara pergunta a Camilo se ele está realmente disposto a fazer com que todos abram os olhos em relação a Aurora. Camilo diz que sim, e diz a Bárbara que a partir das 9 da noite colocarão um plano em prática. Julieta diz a Franco que precisam de alguns medicamentos para trabalharem o emocional de Liliana. Franco pergunta se Liliana ficará bem. A psicóloga diz que em alguns meses Liliana poderá viver em sociedade normalmente. Camilo pergunta a Bárbara como a Aurora irá cair em suas cantadas. Bárbara entrega a Camilo um frasco e o instrui a colocar algumas gotas na bebida de Aurora para que adiantem o processo que cedo ou tarde aconteceria. Marina pergunta a Vênus se ela acredita que Camilo é tão perigoso quanto dizem. Vênus diz que Franco e Steve lhe alertaram que Camilo é um cafajeste. Marina orienta a amiga a não se esquecer que Franco a instruiu a não se apaixonar por Camilo. Eduardo diz a Steve que Fernanda não suspeita que ele seja Eduardo Juarez. Steve chega à conclusão de que alguém que conhece o segredo de Franco traiu sua confiança e trouxe as cartas de Fernanda. Eduardo diz que não pode duvidar de ninguém. Nesse instante, Gardenia aparece com a cara fechada e diz a Franco que Érica veio visitá-lo. Fernanda pede a Gonçalo o prazo de 24 horas para provar a inocência de Florzinha. Érica conta a Franco que Adriano não é bom para Fernanda. Érica reitera que quando contou a Fernanda que Vladimir acobertou Adriano durante todo esse tempo, ela não se importou tanto. Franco pergunta a Érica o que a faz pensar assim. Nesse instante, Érica diz que, embora muitos não saibam, Fernanda segue perdidamente apaixonada por Adriano. Nesse instante, Franco se mostra incomodado. Érica explica que todos cometem erro quando estão apaixonados e cita Franco como exemplo, pois deu uma festa para impressionar a mulher que ama. Érica tenta descobrir por meio de Franco quem é a mulher que ele ama. Franco diz que isso não tem mais importância. Érica pergunta até quando vão fingir que são noivos. Franco fica em silêncio. Érica diz que já disse que está apaixonada por ele. E Franco diz que foi bem claro quando disse que não a ama. Priscila vai à sala de Vladimir e diz que Adriano disse algo que a deixou intrigada. Vladimir pergunta do que se trata. Então Priscila diz que Adriano a contou que seu bebê corre perigo. Fernanda pergunta a Érica se ela seria capaz de se casar com ele. Érica explica que o amor pode ser cultivado dia a dia. Franco diz que essa é a resposta mais sincera que alguém já lhe ofereceu. Cultivar o amor. Franco diz que gosta da ideia. Priscila diz que os Elizaldes pensam em retirar todos os direitos dela e de Adriano. Vladimir fica preocupado e diz que não deixará que nada lhe aconteça. Priscila se levanta para ir embora e antes Vladimir lhe pede um beijo. Nesse instante, Fernanda chama por Vladimir e Priscila fica aflita. Adriano entra furioso na sala de Bárbara e pergunta desde quando Franco e Fernanda são amantes. Bárbara pede a Adriano que pare de agir como marido ciumento. Adriano diz que não está disposto a bancar o marido traído. Nesse instante, Bárbara revela que o que há entre os dois acontece desde o dia em que se casaram. Adriano fica furioso. Vladimir esconde Priscila em sua sala e tenta impedir que Fernanda entre. Vladimir não consegue detê-la e Fernanda fica surpresa ao se deparar com Priscila na sala de Vladimir. Adriano diz que Bárbara está mentindo, pois no dia em que se casaram, Fernanda ficou o dia todo em busca de sua babá Soledade. Sozinha na sala, Bárbara fica furiosa, pois Adriano realmente se apaixonou por Fernanda. Fernanda confronta Vladimir sobre ter acobertado Adriano durante todo esse tempo. Vladimir pede perdão e diz que Adriano pediu para que ele não contasse a ninguém. Priscila tenta apartar a discussão e pede que se acalmem. Nesse instante, Fernanda pede a Priscila que a acompanhe até a Prolasa, pois quer falar com um funcionário de Orlando chamado Jaime Correia. As duas saem da sala e Vladimir liga para Jaime, o deixando sob alerta. Bárbara orienta Adriano que chegará o momento em que todos terão pena dele e vão julgar Fernanda. Adriano admite que gostaria de gritar na cara de Fernanda que ela é uma traidora. Bárbara diz que chegará esse momento. Vladimir entra em contato com Priscila e a orienta a falar com Jaime antes que Fernanda o encontre. Priscila finge que está falando com seu médico e em seguida diz a Fernanda
Fernanda que não poderá acompanhá-la, pois necessita buscar os resultados de alguns exames. Na casa de Jacinto, Florzinha lamenta que Gonçalo tenha a demitido e não pôde se despedir de Fernanda. Florzinha se levanta e diz que revelará a Fernanda que Vladimir está envolvido com Priscila, cunhada de Fernanda. Jacinto e Margarida tentam detê-la e dizem que ela não deve se meter na vida das pessoas.